Fala, torcida do Flamengo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Vamos aí falar do pós-jogo, que jogo eletrizante, jogo treino pro Mengão. Mengão atropelou o São Paulo Corrêa fora o baile, 2-0 fora o baile, que Tite escalou o time diferente e botou o Sampaio Corrêa para dançar. E Sampaio Corrêa entrou na roda e foi basicamente um jogo treino pro Mengão. Vou deixando aos créditos ao canal ESPM. O programa é o Linha de Passe, trazendo sempre notícia do Mengão para vocês atualizadas. O homem desencantou, Gabigol. Glória a Deus, saiu o Cubu. Agora eu quero ver daqui para frente, vai ser só gol. Tamo junto, hein, Gabigol. Vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que é canal novo, então se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já vai ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo com o Mengão. Deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Vamos acompanhar o conteúdo agora, que está topíssimo aí, que eu separei para vocês. Isso, né, Paulo? Acho que assim, não dá para ficar falando sobre o jogo em si, Flamengo e Sampaio Corrêa. Não dá, gente. Senão seria mais que a gente sentar aqui e ficar discutindo um coletivo do Flamengo. Acho que tem muitos aspectos para a gente falar, tem indicações de coisas que podem ou devem acontecer, mas o jogo em si, de fato, né, a gente está falando de times de categorias, de qualidades completamente diferentes. O valor, mesmo para quem exigia, eu queria do Flamengo alguma coisa a mais, não dá. Não dá para exigir algo a mais num jogo como esse, e não só pela falta de ritmo, pela questão física e tal. É normal que os jogadores do Flamengo, com o time que tem, com o tamanho que tem, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, tratem essa partida como um treino. Agora, legal, e para elogiar, se tem algo que a gente pode elogiar, é o público. Né? Muito legal. Mais de 50 mil pessoas presentes para assistir essa partida. Então, por mais que muita gente possa até discutir, criticar o fato dos jogos do Campeonato Carioca não acontecerem no Rio de Janeiro, eu acho que você consegue algo positivo com esse tipo de atitude, porque você leva o Flamengo para pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time e que vão ter, e que tem todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... E quem está levando não é o Flamengo, é o adversário. Ok, quem tá levando o Flamengo para assistir é o adversário. Sim. Que leva o Flamengo, porque tem o mano. Claro, para ganhar dinheiro. Mas algum momento o estadual do Rio vai desembarcar no Rio, fica tranquilo. Domingo, por exemplo. Tem um clássico, vai ser no Rio. Aliás, só rapidinho, porque assim, excepcionalmente no Rio. Pelo nível dos times pequenos, que bom que hoje a gente tem claro que em níveis diferentes, em estágios diferentes, mas que bom que hoje a gente tem os quatro grandes mais fortes, né? Diferente do que era, sei lá, há 5, 6 anos. Quer dizer, hoje a gente tem 4 times fortes em níveis bem distantes, mas pelo menos você tem os clássicos até para fazer uma avaliação, porque esse tipo de jogo ele tem um valor quase nulo para avaliação. É por aí, Zupá. É isso, companheiros. Boa noite, ao Fã de Esportes. Mas mesmo entendendo que para tirar conclusões, esses jogos, ou esse jogo especificamente do Flamengo, não serve, ainda assim tem elementos para se observar, para se analisar. Tem algumas dicas que o Tite dá no caminho. Por exemplo, ele mexeu na defesa, ele mexeu no ataque. Ele não mexeu no meio-campo, na escalação principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então, ele está dando oportunidades na defesa, ele deu para o Wesley e para o Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque para o Gabi e para o Bruno Henrique. No meio-campo, como a chegada do De La Cruz muda não só a questão de qualidade técnica, mas de maneira de jogar, porque o De La Cruz é diferente do Everton Ribeiro, é diferente do Luiz Araújo, é diferente de qualquer outro jogador que ocupava aquele espaço, ao invés de dar oportunidade, ele repete para engrenar. E os movimentos do meio-campo do Flamengo foram muito bons. Eu gostei bastante do jogo do De La Cruz. Tenho a impressão, a amostragem ainda é muito pequena, mas que a adaptação dele vai ser mais rápida do que se imaginava.
A impressão que dá é que aquela sensação de que, puxa, esse cara joga aqui faz tempo, ela vai vir antes do previsto, porque o encaixe dele com a Arrascaeta é muito bom, o encaixe dele com o Gerson também é interessante, são dois jogadores muito inteligentes. Então, e o Tite pôde, ao longo do jogo, também testar variações táticas. E eu acho que para isso que esses jogos servem, para ele ir testando e trabalhando o que ele vai querer colocar em jogo, na verdade, nas partidas mais importantes. Então, por exemplo, no primeiro tempo, ele tinha o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, geralmente fechando por dentro, para o Bruno Henrique ocupar o espaço da ponta. Quando o Ayrton Lucas fazia o corredor, o Bruno Henrique fechava como um atacante junto com o Gabriel. No segundo tempo, ele colocou o Luiz Araújo, tirou o Gerson. E aí era o Luiz Araújo aberto na ponta com o Wesley por dentro. No primeiro tempo, não. Era o Wesley no corredor com o De La Cruz por dentro. Então, ele vai testando repertório, testando movimentos táticos do time do Flamengo em jogos que competitivamente vão acrescentar muito pouco, mas que servem como grandes treinos, treinos valendo, treinos com público, treino que estimula o lado mais competitivo do jogador, embora tecnicamente não seja, para os momentos mais importantes da temporada. Então, acho que para isso o jogo de hoje valeu. E ressaltando que eu achei o De La Cruz muito bem, enquanto ele esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo. Ele tem tudo para dar, né, Vitor Birner? Um dinamismo ao meio de campo do Flamengo que talvez ninguém nem deu naquele super time de 2019. Você tinha o Willian Arão, mais preso, o Gerson, que é um jogador mais lento, apesar de ter feito o que fez, principalmente lá em 2019. O Everton Ribeiro, que era um complemento do Gerson, mas um complementava o outro. Agora, o dinamismo completo, que parece que o De La Cruz tem condição de dar ao meio de campo, ao funcionamento de campo, do meio de campo do Flamengo, eu não sei se recentemente o Flamengo teve um jogador com essa característica. Bom, boa noite, mais uma vez parabéns a você, ao Jean, professor Calçade, Zupac, aos fãs do esporte. Então, Paulo, eu concordo contigo porque ele é um jogador muito versátil, o Gerson também é. Para mim a questão é que eu entendo o que o Zupac disse e eu concordo que há pistas no que o Tite está, e aí eu acho que fica a questão, cogitando, porque ele não tem como saber se isso funciona ou não contra um time desses. Não há um teste de fato. Se ele pudesse treinar a equipe hoje, no CT, fechado, ele pararia o jogo, ajeitaria posicionamento, daria instruções, coisas que ele não pode fazer no jogo desses. Eu acho que esse jogo vale pelo que o Jean disse. Eu sou radicalmente contra você tirar jogos da praça em que o time tem a sede para jogar em outro lugar por questões financeiras. Esse tipo de jogo do estadual, como o jogo é tão irrelevante, eu acho extremamente positivo que isso aconteça. Porque você cria um evento de algo que não era um evento. Né? Você leva o Flamengo para um público que não pode ver o Flamengo, tira o time do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time nacional, para que o seu torcedor possa ter um pouco de contato com a sua paixão, com o seu clube que ama, com a camisa de perto. Então você cria uma festa, né, de arquibancada, que o jogo, obviamente, não pode proporcionar, mas que dá algum valor. O jogo que permite ao jogador, aí eu concordo contigo, ter algo a mais além da competitividade por posição. Ela existe nesse jogo, ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que a grande questão é uma concorrência por vagas na equipe do Flamengo. Né? Contra o Sampaio Corrêa, perfeito, dá para jogar com esse meio de campo, tem usado esse meio de campo. Se ele tivesse o Mundial daqui 2 meses, ele treinaria com esse meio de campo? Eu acredito que sim. Se ele fosse pegar, se tivesse, por exemplo, o Manchester City, vou dar um exemplo bobo assim. Fosse pegar o Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Eu tenho dúvidas. Quem você acha que poderia entrar no mercado? Não, porque você precisa recompor melhor. O De La Cruz recompõe. Então, o Thiago Maia, que era e o Arrascaeta? O Thiago Maia, que era uma opção para a função, tá meio sendo negociado. E o Alan é um cara que não está totalmente integrado ao jogo. O Alan é o Pulgar. Se você joga com o Alan e Pulgar, o funcionamento do time... Eu não estou dizendo que não funciona, eu estou falando que... Eu acho que as dúvidas... Vocês acharam quando você falou Manchester City, porque aí talvez o discutível fosse a Arrascaeta e os dois atacantes. Se fosse o Mundial anterior, os 3 pronto. juntos, é isso. Então, Madrid. Mas é que assim, só o Calçade precisa falar ainda, assim, a gente não está falando de avaliações, né? Sim, é isso. Por isso que eu comecei falando, o jogo dá indicações de possibilidades e indicações sobre o que o Tite pensa. Agora, a avaliação é nula, absolutamente nula num jogo como esse. Olá, boa noite. Boa noite. A gente está chegando em fevereiro e eu tenho muitas dúvidas com relação ao Flamengo. Porque muitos times já estão aí no Brasil, infelizmente, né? Eu entendo que
terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, a gente deveria estar falando agora, 6, 7 de fevereiro, início de qualquer coisa. Né? Tanto que você olha para a Libertadores, ela vai começar nessa semana. Ninguém põe a Libertadores para começar antes. Libertadores começa ali, nesse período. É quando deveria começar a bola girar aqui. Mas como a gente não quer, prefere fazer tudo de qualquer jeito, os times estão jogando. Mas até agora a gente não viu o Flamengo. Viu o Flamengo contra um adversário? Domingo a gente vai ver. Sim. Porque é um clássico, né? O Vasco não é a melhor versão de um adversário que poderia enfrentar. Mas é um clássico que é muito grande. E você vai ver um Vasco que vai lutar, que vai correr. E aí vai exigir do Flamengo, pelo menos, eu vejo o futebol dessa forma. Você tem que se igualar ao adversário na vontade, no desejo, na disputa. Se você não se igualar, você não consegue botar sua qualidade, que é superior, dentro de campo. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa é igualar na vontade. Né? Você está ali, lutando. E a gente vai ver se o Flamengo é capaz. O que faz o Tite? Se ele tivesse absoluta confiança num jogador pela beirada do lado direito, ia sobrar para alguém no meio de campo. Como sobrou certeza. Hoje. Sobrou para quem? Para o Gerson. Que é o que tem menos mobilidade ali. Então, De La Cruz vem aqui, ó, com a Arrascaeta, porque a Arrascaeta é o cara do passe. Gol do Gabigol, você não tira a Arrascaeta dando essas bolas, ele garantindo gols. Quem é que sai? Não vai sair o primeiro volante. O primeiro volante fica. Não sai. O Arrascaeta fica. O De La Cruz veio para jogar e ele faz diferença. Opa, vai sobrar uma vaga. Precisa entrar um jogador do lado. Então, sem o jogador do lado direito, existe uma adaptação do Flamengo com esse trio. Mas o trio precisa competir. É isso. Se não competir o trio, só a bola no pé contra adversários que competem mais, vai ser o Flamengo de 2023. Então é isso, né? Torcida do Mengão. Vamos aqui a mais uma notícia. Gabigol volta a marcar com bola rolando após 6 meses e Flamengo vence o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Aí o homem, cara, desencantou, tirou o Cubu. Agora quero ver os próximos capítulos. Volta a marcar, Gabigol. Tamo junto aí, vamos pra cima, vamos ser campeão aí, vamos tirar o título do Fluminense. Então o Flamengo viveu uma noite de boas notícias nesta quarta-feira, dia 31, no Mangueirão, em Belém do Pará. O Flamengo não é Joelma, mas fez o Belém do Pará badalar, viu? O rubro-negro venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e se recuperou aí do Campeonato Carioca. Agora o Fly é o 5º na tabela do estadual com 8 pontos, 2 a menos que o líder Botafogo e o Fluminense. Já o Galinho da Serra parou aí nos pontos na vice-lanterna. Além dos 3 pontos, o time comandado por Tite também pode celebrar o reencontro de Gabriel Pedrosa, o Gabigol, com o gol. O camisa 10, que marcou o segundo gol do Flamengo no jogo, voltou a marcar e com bola rolando depois de 6 meses. Ele não marcava de forma aí desde o dia 26 de julho do ano passado, quando foi às redes na vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Mas o atacante não marcava um gol desde o último dia 20 de agosto, data que anotou tento aí contra o Curitiba no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade ele converteu na verdade o penal. Dentro das 4 linhas, o Flamengo não encontrou aí maiores dificuldades e jogou praticamente no campo do Sampaio Corrêa. O rubro-negro construiu ali um triunfo ainda no primeiro tempo. Antes dos 10 minutos, Bruno Henrique abriu o placar e depois, já aos 41, Gabigol ampliou. A equipe teve o controle da partida durante todo o confronto e o Flamengo ainda produziu outras boas jogadas ao longo da partida, mas não saiu do 2-0. Além disso, o clube também administrou muito ali nos 45 minutos. O Galinho da Serra, por sua vez, até se aventurou no ataque ali em determinados momentos, mas praticamente não ameaçou nada ali
no goleiro do Flamengo, a meta rubro-negra aí alcançada, os 3 pontos. E Gabriel Barbosa, você está de parabéns aí, jogou bem, fez o gol, tirou o Cubu, agora vamos para cima aí, vamos buscar essa titularidade aí. Pedro tá jogando top, hoje não entrou em campo, mas vamos aí, Gabigol, tamo junto aí, tamo junto com você aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa notícia até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.